E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe. Bom estar de volta. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem. Graças que estou voltando a gravar, né? Muitas coisas aconteceram aí nesse impasse que me impediram de fazer as coisas. Foi basicamente uma grande tragédia que aconteceu aqui, que ocorreu uma enchente em uma área próxima daqui de casa. E então o que acontece é que eu tive que trabalhar e fazer um monte de coisas com relação à logística para que pudesse dar tudo certo e pudesse realizar minha mudança. E eu consegui. E agora eu estou voltando com força total para o podcast. E no episódio de hoje, recomendado pelo Vasco, querido Vasco, e pela querida Silvia, nós vamos falar dele, West Side Story, com foco em Natalie Woods. E também na versão atual, que vai sair aos cinemas em 2021. Então, vamos começar, pessoal. Vamos bem, a primeira versão de West Side Story aconteceu no ano de 1961. Primeiramente pelo título, no Brasil, saiu como Amor Sublime Amor. Em Portugal saiu West Side Story, Amor Sem Barreiras. E é um filme dos Estados Unidos que justamente foi lançado nessa época, do gênero de musical e drama, e aí ele foi dirigido pelo Robert Wise. E o filme ele foi adaptado por Ernest Lehman, de um bem-sucedido musical da Broadway, que foi lançado em 1957, com o libreto de Arthur Lawrence e encenado por Jeremy Robbins, que foi também o autor da ideia. Tanto o musical teatral e o filme são uma adaptação livre, ambientada na década de 50, de Romeu e Julieta do William Shakespeare. Lançado nos cinemas em 18 de outubro de 1961, o filme foi sucesso de crítica e público, e ele é o musical mais premiado da história do cinema, tendo ganho 10 Oscars, 3 Globos de Ouro e 2 Grammys, em 1962, além do Directors Guild of America, o ADGA, o National Board of Review e o New York Film Critics Circle Awards, em 61. O título, West Side Story, traduzido no sentido literal, é História da Zona Oeste, e faz referência ao fato de que o filme é ambientado na zona oeste da cidade de Nova York. E essa primeira versão, ela possui uma grande característica que a maioria dos atores são considerados brancos e muito europeus, com papéis em que normalmente se teria dado a pessoas de origem latina, que é algo que o Spielberg vai tentar trazer nessa nova versão. Já contando esse primeiro spoiler aqui para vocês. Mas vamos voltar aqui rapidinho da de 61 e falar da atriz Natalie Wood. Natalie Wood, que é o nome artístico de Natalia Nikolavena Zaharenko, e aqui tem o nome dela em russo. Sim, ela possui o nome americano e o nome russo. Muito louco. Ela nasceu em São Francisco no dia 20 de julho de 1938. Apesar do nome em russo, é uma atriz norte-americana. Ela foi nascida e criada em São Francisco, e ela é filha de imigrantes russos. Wood começou sua carreira no cinema quando criança e se tornou uma estrela de Hollywood de sucesso quando jovem, recebendo 3 indicações ao Oscar antes de completar 25 anos de idade. Ela começou a atuar em filmes aos 4 anos de idade, e aos 8 anos recebeu o papel de co-estrela em De Ilusão Também Se Vive, no ano de 1947. E na adolescência recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz secundária por sua atuação em Juventude Transviada, que, se vocês retornarem ao episódio do James Dean, falo desse filme também, 1955. E ela estrelou os filmes musicais justamente West Side Story e Gypsy, que também deve ser falado porque é incrível. E já recebeu indicações ao Oscar de melhor atriz por suas performances em Clamor do Sexo e O Preço de um Prazer. E a sua carreira continua em filmes como Médica, Bonita e Solteira, de 64, A Procura do Destino, também ao mesmo ano, e Bob em Carol e Ted em Alice, no ano de 69. E durante a década de 70, Wood deu uma pausa na sua carreira no cinema, porque ela era mãe de 2 filhos, fruto de seu matrimônio com o ator Robert Wagner, com quem ela se casou 2 vezes, e também foi casada com o cineasta Richard Gregson. Natalie apareceu em apenas 3 filmes ao longo da década de 70, mas atuou em várias produções televisivas.
Seu trabalho na televisão, incluindo o remake de From Here to Eternity, de 79, da qual recebeu um Globo de Ouro, também deveríamos falar deste grande trabalho. E os filmes de Woody, representaram um amadurecimento para ela e em filmes de Hollywood em geral. Críticos e estudiosos sugeriram que a carreira cinematográfica dela, uma das poucas a incluir tanto os papéis infantis quanto papéis de personagens de meia-idade, representa um retrato da feminilidade americana moderna em transição. E ela, infelizmente, sofreu desde a adolescência com depressão e ansiedade, com a história anterior de tentativas de suicídio, enfrentando dificuldades em seu casamento, lutando contra seus vícios em cigarros e barbitúricos. Wood se afogou no oceano durante um passeio no barco à ilha de Santa Catarina, na madrugada de 29 de novembro de 81 aos 43 anos. Os eventos em torno de sua morte até hoje são cercados de mistério, envolvendo hipóteses como afogamento acidental devido a overdose de calmantes, homicídio ou suicídio. As explicações sobre o caso foram pautadas em declarações conflitantes de testemunhas, levando o departamento do xerife do condado de Los Angeles, sob as instruções do escritório do legista, a listar sua causa de morte como afogamento e outros fatores indeterminados. Agora preste atenção nisso. No ano de 2012, muito tempo depois da morte dela. Eu não vou ainda focar tanto agora no seu início de vida, como ela começou tudo. Vamos focar principalmente em West Side Story, o filme em específico. Perfeito? E aqui estamos. Em 1961, Wood interpretou Maria no musical de Jerry Robbins e Robert Wise em West Side Story, que foi um sucesso de bilheteria e crítica. Tibbets notou semelhança ao seu papel neste filme e no anterior Juventude Transviada. Aqui, ela faz o papel de uma inquieta garota porto-riquenha no lado oeste de Manhattan. Ela representa a inquietação da juventude americana na década de 50, expressa por gangues de jovens e delinquência juvenil, junto com o começo do rock and roll. Ambos os filmes, ele observa, eram alegorias modernas baseadas no tema, como Julieta, incluindo a inquietação privada e a alienação pública. E já no filme de Juventude Transviada, ela se apaixona pelo personagem interpretado por James Dean, cujos colegas de gangues e temperamento violento o alienaram de sua família. Em Amor Sublime Amor, ela entra em um romance com um ex-membro branco de gangue cujo mundo ameaçador de exilados também o afastou do comportamento legal. Embora as partes cantadas foram, na realidade, cantadas por Marni Nixon, Amor Sublime Amor ainda é considerado um dos grandes filmes de Wood. Ela cantou quando estrelou o filme em 62, Gypsy, e ela coestrelou na comédia pastelão A Corrida do Século, com Jack Lemmon, Tony Curtis e Peter Falk. Sua capacidade de falar russo foi um trunfo, dada a sua personagem Meg Dubois. Isso justifica que a personagem registrava o progresso da corrida em toda a Sibéria e entrava na corrida como competidora. E em 64 e 25 anos de idade, Woody recebeu seu terceiro Oscar pelo filme O Preço de um Prazer, fazendo dela, junto com Teresa White, a pessoa mais jovem a marcar 3 indicações ao Oscar. Este feito mais tarde foi quebrado pela Jennifer Lawrence em 2013 e a Saoirse Ronan em 2017, pelo qual conseguiram a sua terceira nomeação aos 23 anos. Então, como se observa aqui e nessa nova versão do Spielberg, a Natalie Wood ela interpretou justamente uma porto-riquenha, e foi esse o ponto que ele, o Steven Spielberg, quis trazer de diferente na sua versão de West Side Story. E agora vai acontecer justamente um efeito interessante, que é o seguinte: eles vão incluir as músicas em espanhol, mas sem uma tradução, ou seja, sem uma dublagem para a língua inglesa. E isso pode ser considerado uma espécie de problema porque o público americano não está acostumado com esse tipo de alteração. Então a pessoa vai falar espanhol e eles vão ter que ler legenda. As pessoas dos Estados Unidos, em específico, não estão acostumadas com isso. Né? À toa que Parasita também de certo modo, um problema por conta dessa situação, porque o filme se passa todo em coreano. Agora, nessa nova versão de West Side Story, os personagens
e muito por falar da origem dos atores, vão dar match junto com a origem dos personagens. Então, a, a Natalie Wood, que tem descendência russa, interpretou uma garota porto-riquenha, que tecnicamente não tem nada a ver com ela. E nessa versão vai ser justamente diferente. As pessoas que vão interpretar, ou ao menos a grande maioria dos atores que vão interpretar os seus devidos papéis, dão match com as suas nacionalidades. E esse vai ser um ponto interessante. Das minhas pesquisas aqui da versão de 2021, a versão atual, ela vai ser um filme ainda de musical, romance e drama, que vai ser dirigido e co-produzido pelo Steven Spielberg, com o roteiro de Tony Kushner e a coreografia de Justin Peck. E ela é uma adaptação do musical homônimo de 57 de Arthur Lawrence, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, que é vagamente baseado justamente na versão de Romeu e Julieta de Shakespeare. E é, esse filme atual vai se aproximar mais do roteiro da Broadway do que a da adaptação de 61. O filme vai ser estrelado pelo ator Ansel Elgort e Rachel Zegler, ao lado de Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll e Bryce Dallas James, bem como Rita Moreno, que é a estrela do filme original de 61. Também aqui é outro ponto interessante. Alguns atores que pertenceram à versão original desse 61 vão estar estrelando também nessa atual. Vai ser produzido pela Amblin Entertainment e está programado para ser lançado pela 20th Century Studios, nos Estados Unidos no dia 10 de dezembro de 2021, que talvez também vai ser considerado um lançamento global. Vou falar mais dos aspectos da produção desse filme da versão atual. Em março de 2014, Spielberg expressou pela primeira vez o interesse em dirigir um remake de West Side Story. Isso levou a 20th Century Fox a adquirir os direitos do projeto. Tony Kushner, que trabalhou anteriormente com Spielberg em Munique e Lincoln, revelou em uma entrevista em julho de 2017 que estava escrevendo o roteiro do filme, afirmando que deixaria os números musicais intactos e que a história seria mais parecida com o musical original do que o filme de 61. Em uma entrevista de 2020, o Spielberg disse a Vanity Fair, abre aspas, West Side Story foi, na verdade, a primeira música popular que nossa família permitiu que entrasse em casa. Eu me apaixonei completamente por isso quando era criança. Pré-produção. Em janeiro de 2018 foi anunciado que Spielberg provavelmente dirigiria o filme após a conclusão das filmagens de um quinto filme da franquia Indiana Jones. E sim, vai sair um quinto filme da franquia. Só que o Spielberg não está dirigindo, só produzindo. Isto foi seguido alguns dias depois com uma chamada aberta para os personagens Maria, Tônia, Anitta e Bernardo. Chamadas de elenco aberto adicionais foram realizadas na cidade de Nova York em abril e em Orlando, Flórida, em maio. Em julho, o quinto filme de Indiana Jones foi adiado, permitindo que Spielberg começasse a pré-produção de West Side Story. Justin Peck foi contratado para coreografar o filme em setembro de 2018, com Ansel Elgort escalado para o filme como Tony. Em novembro, Eiza Gonzalez surgiu como uma candidata ao papel de Anitta. Rita Moreno, que interpretou Anitta no filme de 61, foi escalada como Valentina, uma versão retrabalhada do personagem Doc. Em janeiro de 2019, a estreante Rachel Zegler foi escalada para o papel principal de Maria, com Ariane DeBose, David Alvarez e Josh Andrés Rivera, também escalados como Anitta, Bernardo e Chino, respectivamente. E em março de 2019, Corey Stoll e Brian Dust James se juntaram ao elenco. Um mês depois, o resto do elenco, formado pelas gangues Jesses e Sharks, foi anunciado. Filmagens. Elas aconteceram no Harlem e outras locações de Manhattan, em Flatlands, Brooklyn, em Nova York, em julho de 2019. Houve 10 dias de filmagens em Paterson, Nova Jersey, onde um cenário ao ar livre foi construído em agosto de 2019. As filmagens também aconteceram em Newark e outras partes do condado de Essex, Nova Jersey, e as filmagens terminaram em 27 de setembro de 2019. Música. O compositor David Newman arranjou e adaptou a trilha original de Bernstein para o filme. Gustavo Dudamel, diretor musical da Filarmônica de Los Angeles, conduziu a orquestra durante todas as sessões de gravação do filme, com Giannini Tesori atuando como treinadora vocal.
E bem, por falar de seu lançamento, né? Ela foi inicialmente programada para ser lançada nos Estados Unidos em 18 de dezembro de 2020 pela 20th Century Fox. No entanto, em setembro de 2020, devido à pandemia, a empresa mãe Disney adiou a data de lançamento para 10 de dezembro de 2021, o que coincidiria com o 60º 60 anos de aniversário do lançamento do filme original de 61. Então, sim, 10 de dezembro é a data oficial que se completa 60 anos desse grande filme, agora com um elenco completamente renovado e similar à peça teatral, com atores que dão match com as suas próprias nacionalidades, né, além de alguns atores que participaram desse filme, da versão de 61, além de é, ter uma fidelidade maior com a cultura latino-americana, principalmente. E quando eu digo latino-americana pelos personagens do West Side Story, eu falo no sentido de ser mais caribenho. Então, na região da América Central, com povos de Porto Rico e com pessoas que têm alguma descendência desses países. E também vai retratar com fidelidade o que existe em Nova York, porque é uma coisa muito comum. Existem diversos bairros de diversas nacionalidades. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado, principalmente o Vasco e a Silva por sugerirem esse tema. Muito obrigado, é bom estar de volta e até a próxima.